Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no ar com mais um programa da TV Informe, o Informe Blumenau Entrevista, que recebe hoje o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, ele que pertence ao União Brasil, o partido recém-criado a partir da fusão do Democratas, que era o partido dele, com o PSL. Essa entrevista foi gravada no final da tarde de sexta-feira, quando o prefeito cumpriu uma extensa agenda aqui em Blumenau. Prefeito Jean, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com a audiência tão seleta, do teu programa. O Informe Blumenau já tem uma marca da cidade, um registro de participação política com credibilidade. Fico muito feliz de ter aberto esse espaço. E, ao mesmo tempo, agradecer a cordialidade, mais uma vez, da população de Blumenau e da região aqui do Vale do Itajaí. Fizemos mais um roteiro pelo Estado, roteiro que tratou questões administrativas com os prefeitos, trocas de experiência de gestão e também o assunto político, nessa formalização que vem acontecendo da fusão, discussão de alianças, contato com lideranças políticas, que faz parte do cotidiano da nossa vida partidária. Pois é, essa era a minha primeira pergunta. Na apresentação eu acabei não falando, mas o Jean Loureiro é pré-candidato ao governo do estado no ano que vem. Eu falei que ele cumpriu uma extensa agenda que em Blumenau, se eu não me engano, esteve com o prefeito Mário, esteve com o ex-prefeito Napoleão Bernardes, esteve na Câmara de Vereadores, conversou aí com os filiados do Democratas, além de cumprir um roteiro nos veículos de imprensa, ou seja, uma campanha, uma visita também de pré-candidato. Qual é a mensagem que o senhor está passando para as lideranças de Blumenau, já de olho no ano que vem? Eu acredito que muito mais do que a mensagem que eu estou passando é a mensagem que eu estou recebendo. Nós estamos trabalhando num momento de, além de discutir nomes e partidos, discutir com a sociedade que proposta nós queremos para Santa Catarina. Nós temos um projeto de mudança para o nosso estado, uma mudança com responsabilidade, não é um tiro no escuro, ela tem que vir com experiência administrativa, com propostas bem elaboradas, capacidade de execução, muita vontade de trabalhar. Nesse sentido, a minha visita traz um aprendizado, uma atualização das demandas que a economia de Blumenau e região apresentam, demandas da sociedade e mais do que isso também, o contato partidário que nos permite, a política feita desse diálogo permanente. Eu tenho uma relação muito próxima com o prefeito Mário Delbrandi, tivemos juntos nessa semana que passou em Brasília, na quarta-feira, com vários assuntos municipalistas, junto ao presidente da Câmara Federal, presidente do Senado, discussões importantes para os cidadãos que vivem nos municípios. O prefeito Napoleão é um grande amigo meu, já participei da eleição quando ele disputou o cargo de vice-governador, tivemos a oportunidade de ser prefeito juntos. Tudo isso vem facilitando esses contatos por essa relação já existente, mas mais do que isso, também é fortalecimento do partido. Eu presido atualmente o DEM, o União Brasil vem seguido com a formalização, mas já falamos com a União Brasil nessa fusão já definida pelos partidos que vai acontecer. E aqui a gente pode contatar as nossas lideranças, identificar os caminhos a seguir, qual é a construção de aliança que a gente vem fazendo e como vai se dar essas propostas. Então, acredito que a vinda a Blumenau e região, em toda semana eu faço um roteiro pelo Estado, dá uma demonstração muito clara que, pelos contatos com as lideranças, pela construção, Blumenau vai ter uma grande representatividade nessa formação da chapa que a gente pretende construir. Uma das pautas que vai dominar o processo eleitoral ano que vem, sem dúvida alguma, é a questão do coronavírus, que, aliás, vai ficar para a nossa vida para sempre e espero que a sociedade, no geral, aprenda muito isso. E quem é gestor tem coisas para apresentar ou tem coisas para se explicar. O que o prefeito de Florianópolis pode dizer da sua atuação para fazer esse enfrentamento a essa pandemia? Bom, eu tive uma atuação muito marcante na pandemia. Uma gestão de crise, ainda mais uma crise prolongada como foi a pandemia, o administrador não vive só de acertos, até porque era algo novo, inesperado. Que o modelo de planejar o enfrentamento dependia de uma série de circunstâncias e informações. Eu procurei primeiro me cercar de uma equipe muito qualificada, a condução do professor Paraná, ex-reitor da nossa universidade, uma das pessoas mais experientes do Sistema Único de Saúde, formou uma equipe que teve condições de ter previsibilidade do que poderia acontecer, que medidas eram para tomar, que momentos essas medidas tinham que ser tomadas.
Utilizamos muito a tecnologia, tivemos a coragem de avançar, de iniciar a testagem de maneira muito rápida, em grande escala em Florianópolis, isolando os contaminados, diminuímos a taxa de transmissão e fez com que Florianópolis pudesse superar. Inclusive, no mês passado, o Instituto Votorantim de São Paulo, que é um instituto que tem a maior credibilidade no país, analisou diversos indicadores e apontou Florianópolis com a melhor gestão da pandemia no Brasil. Aquele que mais salvou vidas e soube compatibilizar com a economia. Porque a saúde não é inimiga da economia, ao contrário, ela é a grande aliada. Como a vacina é a grande aliada da pandemia. Após isso, tivemos o advento da vacina. Eu acabei, diante da formação pela Frente Nacional dos Prefeitos, do maior consórcio público do país, o Conectar, que agrega 2.500 municípios, todas as capitais brasileiras envolvidas, acabaram me elegendo presidente desse consórcio, que fez aprender ainda mais. Tem um convívio semanal com o ministro da Saúde, com o secretário executivo, com autoridades do assunto, como a infectologista Carla Domingues, que coordenou por 10 anos o Programa Nacional de Imunização, que é consultora, o ex-ministro Temporão, né? Grandes lideranças, seja da área acadêmica, mas que têm estudos práticos que pudessem subsidiar os prefeitos nas medidas a serem tomadas. Isso fez que no início o governo federal, que demorou um pouco para a compra de vacinas, deixou de aproveitar a oportunidade, conseguiu depois reconstruir esse processo. Nós trabalhamos de maneira muito intensa, garantiu uma disponibilidade e daí veio o papel dos municípios, de como ofertar isso à população. Nesse ponto, Florianópolis buscou ser criativa. Felizmente alcançamos a maior cobertura vacinal dentre todas as capitais do Brasil, ultrapassamos São Paulo. Estamos falando de 100% da vacinação acima de 18 anos adulta, já vacinada com as 2 doses em Florianópolis. Já atingimos mais de 85% da população total, quase o dobro da média brasileira que alcança. Apesar que Blumenau também tem um grande número, próximo a 76%, e a gente continua buscando ter criatividade, buscando avançar, para ter a garantia efetiva que essa liderança nacional que eu tive na questão da vacinação, da gestão da pandemia, possa demonstrar que nós também estamos preparados para enfrentar novos desafios que vão vir com a pós-pandemia. Desafios dessa retomada econômica mais intensa, dos problemas relacionados, né, à saúde após a pandemia, como o represamento das cirurgias e procedimentos, que os leitos ficaram ocupados muito tempo, muita gente esperando, os problemas das sequelas da doença da Covid, muitas novas doenças que apareceram por você ter estrutura para atendimento, e os problemas de saúde mental, né? O agravamento do número de pessoas que precisam de atenção na saúde mental, ela ampliou consideravelmente. As regiões brasileiras não possuem um centro de atendimento psicossocial 24 horas para internação. Então, são demandas que vamos precisar de um líder com conhecimento, com capacidade de aliar essa grande retomada, né, a uma garantia de uma saúde ainda com mais qualidade para a população. Qual é a sua avaliação? Eu só estou pegando um gancho que o senhor falou, vai precisar de um líder, como o senhor também puxa a conversa como pré-candidato, né? O senhor ainda fala. Independente de eu ser, pode ser outro, mas quem estiver à frente tem que estar preparado para isso. Qual é a sua avaliação, com esse nível de conhecimento que o senhor tem, da situação atual da pandemia? A gente está recebendo recados da Europa, a gente percebe a África sem praticamente vacinar boa parte da população, essas discussões com as novas variantes, e nós estamos aí, festas de final de ano, verão, as pessoas estão cansadas. Eu sempre digo que todo mundo tem razão nessa pandemia, está todo mundo desgastado, mas tem essa preocupação grande. Como é que Florianópolis, por exemplo, está se preocupando com relação às festas de final de ano? Blumenau vai ter festa, mas não vai ter show, se eu não me engano Florianópolis também adotou uma situação parecida. Como é que o senhor está imaginando esse momento da pandemia e o que o senhor orientou para a sua equipe para fazer em Florianópolis nesse período que todo mundo quer ir para a Ilha da Magia curtir as praias? Bom, é bom frisar que na condição de presidente do consórcio eu tinha a responsabilidade de dar uma orientação para os municípios brasileiros. O professor Vecina, Gonzalo Vecina, da USP, que já foi secretário de Saúde de São Paulo, fez um estudo muito detalhado de como vai acontecer essa progressão das novas cepas apresentadas. Essas novas variantes elas já são esperadas.
O que tem que ser estudado é qual a forma dela agir. Essa tem o mesmo formato, né? Onde gruda na célula, né? Na verdade, o vírus num formato semelhante ao vírus que já existia. Isso faz com que as vacinas também garantam a imunização. Estudos já realizados pela Pfizer, publicados internacionalmente, garantem uma eficácia de 90% sobre a variante Omicron. E as outras variantes tinham uma eficácia de 95%, então muito próxima. A taxa de transmissibilidade dessa nova variante para vacinados é praticamente a mesma da outra, é uma variação de 1,03, muito próxima. Já para os não vacinados, ela chega a 2,4, né? Ela contamina 240%, né, do que a mais do que poderia fazer. Então, a grande orientação é continuar avançando na vacinação e, ao mesmo tempo, ter as cautelas necessárias. Nós sabemos que as grandes aglomerações têm uma capacidade de transmissibilidade maior. Para isso, Florianópolis não vai realizar nenhum tipo de shows no Réveillon. Nós ainda estamos avaliando a possibilidade da realização dos fogos de artifício. A gente precisa ter uma série de medidas administrativas, processos licitatórios, tudo que vão até o dia 20 de dezembro. E ali, com mais tranquilidade, nós vamos tomar uma decisão, né? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou comigo semana passada. O Conselho Científico do Estado disse que não podia, ele cancelou o Réveillon e os fogos. O Conselho reavaliou, daí os fogos voltaram. Deu uma confusão, uma insegurança. A gente não quer trazer essa insegurança para a população. A gente quer tomar uma decisão, né, embasada cientificamente, que pode ser feito, mas tendo uma certeza: a saúde das pessoas sempre vai estar em primeiro lugar. Qual é a sua avaliação sobre a gestão do governador Carlos Moisés do enfrentamento à pandemia e a gestão do presidente da República? E eu avanço na pergunta: o senhor não acha que faltou uma unidade de pensamento que devia vir de cima para baixo para que se trabalhasse junto, e se a gente tivesse feito isso, talvez a gente teria antecipado algumas etapas nesse enfrentamento? Eu talvez tivesse que fazer avaliações distintas, se me permite dizer. Claro. O governo Bolsonaro teve muitas virtudes no combate à pandemia, né? Ele tentou dar suporte aos estados e municípios, transferiu recursos para ser realizados, teve dificuldade na compra de vacina, mas depois conseguiu fazer a distribuição. A equipe do Ministério defendeu, em vários momentos, o uso de máscara, defendeu vacinação, defendeu medidas de distanciamento. Entretanto, às vezes, o posicionamento individual do presidente divergiu da sua equipe técnica. Eu estou aqui para respeitar. É óbvio que numa crise o que a população espera é que o líder possa dar o exemplo do que fazer. Eu acho que as prefeituras nisso acabaram sendo grandes protagonistas, porque o Estado ele foi das estruturas da federação aquela que intermediou. O governo federal traçava as grandes políticas na vacina, o Estado só repassava, mas quem fazia a vacinação mesmo era o município que tinha que realizar. E fizeram isso com muita qualidade e muita maestria, de se reconhecer, né? Nós avançamos, o Brasil já ultrapassou países como os Estados Unidos, e hoje quem não avançou na vacinação está correndo um risco muito maior com a variante. Quem avançou na vacinação tem uma tranquilidade um pouco maior. Então, eu também tenho por característica ser uma pessoa de convergir e não divergir, né? Então, quando muitos fazem críticas individuais ao presidente, eu procuro dizer que temos que trabalhar em conjunto com o governo federal para atingir os objetivos. Mesmo com as dificuldades, hoje eu conversava com o prefeito Maio, e os municípios, os 15 maiores, que se uniram para chegar à Secretaria de Estado da Saúde, ter as informações, as definições, nós buscamos soluções. Ao invés de ficar criticando, era momento de integração e de efetivamente ter resultado. E os prefeitos sempre buscaram ter isso, e tem que destacar a atuação dos prefeitos de Santa Catarina, né, que tiveram um bom resultado nesse trabalho. E o governador Moisés? O governador Moisés, eu acho que ele buscou fazer a sua atuação, né? Buscou através da equipe da saúde ter momentos, talvez possa ter falhado, como qualquer um poderia ter falhado em momentos da pandemia, e acho que o que tem que se buscar muitas vezes é coerência num posicionamento permanente. Talvez essas decisões que se tomam num direcionamento e no outro possam ter causado momentos de fragilidade. Mas eu não posso crer que alguém aqui não tenha trabalhado para salvar vidas e buscar ter um desenvolvimento. Então tem que reconhecer, acho que todas as esferas, mas destacar o trabalho dos prefeitos de maneira geral, que efetivamente conseguiu ter um grande resultado.
Voltando para a política, para o cenário eleitoral ou pré-eleitoral, o senhor está colocando o seu nome, obviamente já tem uma pessoa lá, que é o governador Carlos Moisés. Quando o senhor pensa em colocar o seu nome, o que o senhor quer fazer diferente? O que o senhor propõe fazer diferente atualmente que tem sido feito pelo governo do Estado? Acho que não é apenas o Jean, né? São as pessoas que participam do União Brasil, que querem um projeto diferente, que participam do PSD, que é uma construção que a gente vem fazendo, do Podemos e de outros. A Santa Catarina tem grandes desafios a serem enfrentados. Nós não temos aqui que estabelecer um ponto de oposição e uma crítica negativa pura ao governo atual. Ao contrário, temos que avaliar aquilo que efetivamente possa ter dado um bom resultado e apresentar de maneira ainda melhor. E diversas áreas que tiveram falhas grandes, que precisam ser corrigidas, esses desafios têm que ter uma fórmula apresentada à sociedade, que quer a solução para isso. Nós estamos vivendo um Estado com muita dificuldade na competitividade da nossa indústria em função das rodovias estaduais que circundam o nosso Estado. São rodovias que têm dificuldade de escoar a produção, chegar à matéria-prima, e a própria população com uma grande insegurança. A própria região do Vale do Itajaí, pegar as rodovias estaduais, o cidadão sabe do que eu estou falando, né? Nós vivemos um Estado que faltam políticas públicas definidas. Vou dar um exemplo, nós temos um Estado que falta mão de obra e tem milhares de desempregados. Mas como é que pode isso, né? Não se tem uma política estadual de qualificação de mão de obra vocacionada àquilo que o Estado tem para oferecer. Eu não tenho que treinar para treinar, eu tenho que treinar naquilo que tem vaga, que o mercado está exigindo. Mas isso está dependendo exclusivamente dos municípios, esse engajamento, esse trabalho para ser feito. Se nós analisarmos as questões de saúde, nós já avançamos, mas nós estamos com uma fila gigantesca para as cirurgias eletivas e era necessário já ter iniciado muitos mutirões para garantir a saúde e a vida das pessoas. E temos um problema muito sério, que é a questão da política tributária em Santa Catarina. A inflação que chega de maneira muito forte aos cidadãos, especialmente os mais pobres, especialmente o aumento do combustível, do gás de cozinha, que, para a tristeza de todos, traz uma alegria aos cofres estaduais. Porque o cidadão, além de pagar o aumento do custo que vem da refinaria, ele está pagando mais uma vez pelo imposto que é cobrado sobre esse aumento. E a visão apenas arrecadatória do Estado não pode predominar. Nesse momento, a base de cálculo teria que ser outra e não levar em conta esses reajustes que aconteceram. Isso vem acarretando um valor ainda maior do combustível, do gás de cozinha e, consequentemente, da cesta básica que é transportada de maneira rodoviária, que tem o uso do combustível, que tem uma série de situações. Eu citei alguns exemplos aqui para falar que os desafios de Santa Catarina eles são múltiplos. E para enfrentá-los, primeiro tem que ter muita vontade de trabalhar. Tem que acordar cedo, dormir tarde, não pode pensar que tem tempo. 7 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? E o que a gente quer fazer de diferente, talvez seja isso, esse compromisso com Santa Catarina de maneira muito mais ativa para um desenvolvimento sustentável. Prefeito, pegando aí nessa perspectiva, aí o senhor falou da questão dos impostos, né? Que quando aumenta, o governo do estado, por exemplo, aumentou muito a arrecadação, os municípios também vão ganhar uma contrapartida importante. Bom, eu lhe entendo o que o senhor está falando, realmente, porque quem acaba pagando é o cidadão comum, mas quando o governador está lá, também vê aquele cofre cheio no sentido que pode fazer mais obras, mais investimentos, mais aplicação. Eu só quero entender essa questão. Caso o senhor venha a ser realmente o candidato, caso o senhor tenha a felicidade de ser eleito, o senhor pensa em mexer na questão da tributação, de diminuir impostos, mexer nisso? Porque o senhor apontou como um gargalo importante e é realmente um gargalo importante. Você tem que ter um equilíbrio na economia, você tem as curvas da economia que definem limites que a população suporta de pagamento de impostos. Ali, se você ultrapassar, a arrecadação cai. Quando eu assumi em Florianópolis, a Florianópolis era a cidade com a pior gestão fiscal do Brasil. Os técnicos, auditores da Fazenda disseram que estão obrigados a aumentar o ISS, aumentar os impostos, senão não vai pagar o salário do servidor a partir de setembro. Fiquei desesperado, estudamos. Aí nós reduzimos os impostos e aumentamos a arrecadação. Então você vê que dependendo da forma como trabalhar, isso pode ser possível. Não estou dizendo que nós temos que diminuir a arrecadação,
mas nós temos que facilitar, né, a possibilidade da competitividade da nossa indústria, que o mercado possa, que as pessoas tenham condição de pagar dentro do limite. Eu tenho um compromisso muito claro, sempre vou ter, de não aumentar a alíquota tributária. Né? A gente não vai aumentar a alíquota tributária. E esse é um trabalho que tem que ser feito permanente. Agora, a forma de calcular isso, ele tem que ser redefinida para não punir a população nesse momento mais crítico. Então, é óbvio que nós queremos buscar ter todo o subsídio, um amparo técnico mais detalhado, para que efetivamente a gente possa. O Estado de Santa Catarina já enfrentou várias vezes indústrias que estavam à beira da falência. O Estado praticamente teve que eliminar toda a carga tributária para garantir que ela pudesse voltar a ter competitividade e manter os empregos. Então nós temos vários exemplos, como a indústria madeireira, já aconteceu isso em Santa Catarina, né, como outros, que tem que ser avaliado, né, cada região, a sua característica, o seu momento. O Estado é o braço forte de apoio da indústria no nosso Estado. Prefeito, vamos lá. O senhor falou sobre as conversas com o Podemos, com o PSD. Está todo mundo tentando se colocar no tabuleiro eleitoral para o ano que vem. Em tese, está lá o governador Moisés, é um candidato natural à reeleição, mas está procurando um partido para... Então não está também numa situação muito confortável. O senador Jorginho Melo já botou o time em campo e o senhor está tentando construir uma aliança. O senhor falou ali do Podemos. O Podemos tem pré-candidato, o prefeito o Fabrício de Balneário. O senhor falou no PSD, o PSD tem 3 pré-candidatos. Como é que vai se dar essa composição, né? São 3 vagas numa majoritária, sendo que a principal é do candidato ao governo. Com quem mais o senhor está tentando conversar e como é que o senhor vê o desenho eleitoral de Santa Catarina para o ano que vem? Bom, primeiro, não é apenas o Jean que está tentando conversar, são os partidos. Sim. Meu diálogo com o PSD ele já vem de quase um ano, uma construção de um projeto para Santa Catarina, que o Podemos vem avançando consideravelmente, como com os republicanos, com o PSC e um diálogo até com outros partidos. Nesse momento, nós não estamos discutindo nomes. Os partidos vêm discutindo quais são as propostas que esse time vai ter para Santa Catarina. Os políticos têm a mania de conversar muito entre políticos, esquecem de conversar com a sociedade, com a população, que é quem verdadeiramente elege. No nosso acordo, não se define nomes. O PSD tem sim o nome do ex-governador Raimundo Colombo, do prefeito João Rodrigues, do prefeito Napoleão. O Podemos tem o nome do prefeito Fabrício Oliveira. A União Brasil tem o meu nome. No nosso acordo, o que nós temos de maneira muito clara é que em março nós vamos avaliar quem é que tem a melhor condição. E quem tiver a melhor condição vai ser aquele que vai representar esse grupo político. Eu prefiro ganhar com outro nome do que perder comigo. Mas agora, se eu tiver condição, melhor, eu não tenho dúvida que o compromisso sumido do PSD também vai se concretizar de outros partidos. Mas isso o senhor está sinalizando que as conversas estão bem avançadas, porque o pepino maior está para o senhor, está para o prefeito Fabrício e para o prefeito João Rodrigues, que tem que, eventualmente, num movimento desse, largar a candidatura, né? Então, as conversas estão avançadas nesse sentido? Há um consenso de que o grupo vai se fazer pesquisas e avaliar o momento? Nós já estamos fazendo pesquisas quantitativas e qualitativas, mas o que vai valer é a pesquisa de março, onde é a data limite para uma decisão onde os 3 partidos têm prefeitos que exercem o mandato, que tem que tomar uma decisão da passagem para o vice. Mas as conversas estão boas. Sim. Estão avançadas. Nós temos o mesmo princípio, nós temos princípios de mudança para Santa Catarina, com muito respeito ao governo atual, sem fazer crítica, sem apresentando um novo formato de governar. E mais do que isso, a gente quer avançar para outros partidos, mas quer trabalhar de maneira muito respeitosa. Eu tenho que falar que o PSD, sendo o maior partido desse time, um dos 3 maiores partidos do Estado, né, vem dando uma abertura para construir isso. Ele poderia ter, vamos dizer assim, uma soberba pelo seu tamanho, dizer, quer coligar comigo que eu tenho candidato? Não, eles estão pensando em ter um projeto para Santa Catarina. E nisso eu também tenho que reconhecer e ter humildade que se tiver um nome melhor que o meu, eu serei o cabo eleitoral número 1 desse nome, sem problema nenhum. Né? O que nós estamos forçando é para poder consolidar essa pré-candidatura. Né? Nós temos um desafio de ainda ser conhecido em muitas regiões, porque eu nunca participei de uma candidatura majoritária estadual. Tenho a visibilidade das ações que eu realizo como prefeito de Florianópolis, no período que eu já fui como deputado federal, deputado estadual, presidente da Fundação do Meio Ambiente do Estado, mas ainda é um grande caminho para a população conhecer verdadeiramente o meu trabalho, que às vezes acontece até mesmo só na própria campanha eleitoral. E a gente precisa fazer que isso se antecipe
para que possa identificar valores. As pesquisas qualitativas demonstram muito claro qual é o perfil que o eleitor quer do cidadão. Ele não quer mais dar um tiro no escuro. Ele quer alguém com experiência administrativa, alguém com capacidade de realização, alguém honesto, alguém que sabe se relacionar com a estrutura política. E a gente viu que a dificuldade disso, como atrapalha a gestão pública, a falta de relacionamento com a Assembleia Legislativa, por exemplo. Então, esses desafios é o que a gente está apresentando. Para isso, a gente está discutindo com a sociedade, apresentando o nosso nome, sabendo respeitar os demais, tendo humildade para fazer esse trabalho, mas colocando à disposição com muita vontade, né? Para encerrar, o senhor citou a eleição de 2018, foi uma eleição absolutamente atípica, mas eu quero saber como o senhor avalia o peso do presidente Bolsonaro em Santa Catarina, que ainda tem um recall muito forte. E eu converso com muitos políticos, inclusive o senhor, que não evitam criticar muito forte o presidente Bolsonaro mesmo, o presidente, como o senhor falou, não incentivando a máscara, remando contra todas as marés. Até o governo federal pode ter feito algumas boas ações, mas se o presidente tivesse atuado de forma diferente, talvez o Brasil tivesse andado de outro jeito. Então, qual é o peso, né, que o senhor avalia do presidente Bolsonaro nesse processo eleitoral aqui em Santa Catarina? Acho que essa eleição vai ser muito diferente, né? Eu acho que o eleitor ele não vai votar mais acompanhando um candidato a presidente, seja o Bolsonaro, o Lula, o Sérgio Moro ou outro nome que possa vir, né? Ele vai olhar de maneira muito clara o que deseja para Santa Catarina. Como eu falei, ele não quer dar mais um tiro no escuro, né? Ele quer votar em alguém que já tenha uma experiência, que tenha capacidade de trabalhar, que tenha capacidade de fazer algo diferente, né? Eu acho que o que vai pautar a campanha nacional, essencialmente, vai ser a economia, né? Enquanto a pessoa tiver com dificuldade de botar carne na mesa, de comprar a cesta básica, né, de viver esse momento de dificuldade, ele vai ter uma dificuldade de pensar que pode continuar um projeto. Agora, se tiver uma condição da macroeconomia, microeconomia, modificar, o quadro melhorar, a condição, que as campanhas presidenciais sempre tiveram essa característica, né? Fernando Henrique foi reeleito no plano cruzado, né? Lula foi reeleito no grande momento econômico que o Brasil vivia, né? A presidente Dilma na reeleição já teve mais dificuldade, porque veio o enfrentamento da crise de 2015, a eleição de 2018 apareceu outro nome como Bolsonaro. Então você vê que a economia pauta isso, e acho que isso vai pesar muito. Então o que nós queremos é não ter um projeto que seja exclusivamente atrelado a um candidato, que para eu crescer eu dependo desse candidato crescer, mas se esse candidato cair eu posso me afundar. O que nós queremos é propostas sólidas, que possa demonstrar para Santa Catarina que nós não seremos inimigo em nenhuma hipótese do presidente da República. Um governador, ele tem que estar próximo do presidente, independente de ideologia ser contrária, do partido ser contrário, porque quem pede com afastamento, por exemplo, de um governador de Santa Catarina, do presidente Bolsonaro, é o estado de Santa Catarina. Nós temos uma grande oportunidade, só 2 estados do Brasil elegeram governador do mesmo partido do presidente. Era para estar do lado dizendo o seguinte, olha tudo aqui que a gente precisa e está aqui, e brigar por isso, defender o Estado, né? Tinha uma grande oportunidade. Agora, respeito se a posição do governador foi outra naquele momento, de entender que ele foi eleito pelos méritos deles, eventualmente não pela influência da eleição do Bolsonaro, e que poderia ter um outro caminho. Eu também tenho divergências aqui com o governo, mas eu respeito sempre o governo. Eu trabalho em conjunto, eu lido com o Ministério da Saúde todo dia, você viu aqui eu falando, defendendo ações do governo federal, e ao mesmo tempo criticando aquilo que pode estar errado. Nós não podemos dizer amém para tudo, entendeu? Mas nós não podemos brigar por tudo, nós temos que brigar por aquilo que é justo para Santa Catarina. Essa defesa do Estado é que o cidadão está esperando. E nesse sentido, eu acho que ele vai poder fazer uma análise muito mais madura que outras eleições, porque o eleitor vai aprendendo com a eleição, né? Ele não repete o erro. Ele eventualmente erra, mas corrige no outro momento. E eu acho que o que ele quer, efetivamente é alguém que consiga dialogar, né? Que esteja mais presente, que possa ter entrega, a gente não vê entrega, possa ter entrega do governo do Estado, né? E que tenha efetivamente uma condição de apresentar propostas reais para mudar a vida das pessoas para melhor. Prefeito Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, obrigado pela deferência mais uma vez com o Informe Blumenau. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço a audiência e quero também aqui agradecer a população de Blumenau. Mais uma vez o carinho que me recebeu, né? A cordialidade muito característica
de uma cidade, uma das cidades mais lindas do Brasil. Então a gente tem essa proximidade de Florianópolis e Blumenau, que faz que o nosso estado seja pujante, né? Com características distintas, mas cidades que se apoiam para ter um estado melhor. Um grande abraço, bom trabalho a todos. Maravilha. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre conversando com as personalidades políticas que fazem a história de Santa Catarina, de Blumenau e do nosso país. Um grande abraço, até a próxima.